Muito boa noite, companheiros e amigos da nossa querida doutrina espírita. Saúdo a todos, como sempre faço, deste espaço da Fraternidade Francisco de Assis, desejando-lhes paz e saúde, porque entendemos exatamente de paz e de saúde o que nós mais precisamos. Agradecer o convite sempre muito generoso dos companheiros, do trabalho da nossa Rose, para as nossas reuniões de estudos, sempre muito proveitosas neste espaço. Agradecer a presença dos companheiros queridos, encarnados e também em grande número dos nossos irmãos desencarnados, espíritos que já convivem aqui nos trabalhos da fraternidade, muitos deles que receberam as primeiras palavras de incentivo, a boa recepção para ajudá-los na orientação espiritual e que ficaram depois fazendo parte aqui de todos os trabalhos que são realizados. Nós escolhemos este tema porque ele dá chance de nós conversarmos didaticamente a respeito de um dos assuntos da doutrina espírita que são necessários para elucidação a respeito das dúvidas que as pessoas têm sobre mediunidade. Esta é a razão pela qual escolhemos um título de afirmação. Não perguntando, você é médium? Mas afirmando, você é médium. E a partir desta afirmação, examinarmos esta matéria para suscitar um pouco mais o interesse das pessoas em estudarem o Espiritismo. Eu vou mostrar, primeiramente, algumas edições a partir da primeira do Livro dos Médiuns, que foi editada, essa edição, por Allan Kardec, em 1861. O número é muito grande, mas só para ilustrar, eu trouxe algumas capas, fotografias, rostos do Livro dos Médiuns, escrito por Allan Kardec em 1861 e publicado também nesse ano. Um livro importante da literatura espírita, ligado com a ciência espírita, porquanto ele é indicado exatamente na sua parte experimental. Kardec, ao escrever esta obra, ele teve o cuidado de fazer uma indicação. O livro é dos médiuns. Agora, ele é escrito para médiuns e dirigentes ou experimentadores, como ele chamava as pessoas que dirigiam as reuniões voltadas para a mediunidade. Fiquem atentos, porque algumas notícias são importantes dentro deste roteiro. Importantes para nos esclarecer, importante para nos motivar. Esta é uma edição em braille do Livro dos Médiuns. Há um grande número de pessoas com deficiência visual
e que gostam de estudar. E o único recurso é através do Braille. E essa é uma edição em Braille do Livro dos Médiuns. Uma pergunta que vale a pena nós conversarmos. Afinal, neste mundo de mais de 7 bilhões de almas, quem é médium? É uma pergunta muito importante e quase na mesma linha de importância essa outra. E quem não é médium? Eu recebo um número grande de solicitações de pessoas que querem saber, olha, será que o senhor pode ver lá no seu centro se eu sou médium? Eu sempre digo, eu nem preciso perguntar nada lá no meu centro, já posso dizer que você é. Está respondido. Ou então, pessoas ainda há pouco, vindo lá de uma viagem, a pessoa disse, olha, será que eu serei um bom médium que nem o Chico Xavier? Não, a pergunta não foi assim, pergunta, será que eu poderei ser? Minha resposta foi, sim, poderá ser, depende de você. Depende de você. Igual é um pouco difícil, né? Parecido, menos ainda. Semelhante, clonado. É melhor não fazermos comparações, mas a moça quer ser uma médium que nem o Chico Xavier era. Para responder a essa pergunta, quem é e quem não é médium, eu quero fazer uma lembrança aqui aos companheiros que me ouvem. Na década de 80, 1982, para ser mais preciso, nós lançamos em São Paulo, com a presença do seu autor, o livro Médium, Quem é e Quem não é. O autor é o nosso querido companheiro Demétrio Pavel Bastos, da cidade de Juiz de Fora. Pertence, parte integrante, membro integrante do Instituto Espírita Maria, lá de Juiz de Fora. Um homem com uma facilidade muito grande de expor assuntos difíceis. E esse é um assunto difícil para a exposição espírita. É preciso que a pessoa tenha uma boa qualificação, porque, conforme eu disse, se trata de uma área voltada à ciência espírita. Por isso que Kardec a tratou como uma área de experimentação. Então vamos trocar algumas ideias, meus irmãos, para fazer sobrar o interesse das pessoas em verificar como é que o Espiritismo encara esse assunto do ponto de vista da ciência. Abrindo o livro dos médiuns e folheando-o, nós vamos encontrar duas frases parecidas que foram escritas por Allan Kardec. A primeira é esta: qualquer pessoa que sente a influência de espíritos é médium. Está entre aspas porque saiu da pena de Allan Kardec. Qualquer pessoa que sente a influência de espíritos é médium. Acreditem, eu já encontrei pessoas que dizem assim, eu jamais senti qualquer influência de espíritos na minha vida. Eu baixei bem, quase que silenciosamente, eu disse, ah é? E outra, mais ou menos parecida, porque Allan Kardec estava fazendo um discurso gráfico, então ele precisou ponderar, afirmar e depois confirmar, acrescentando uma outra notícia da ciência espírita. Qualquer pessoa que sente a influência de espíritos
e pode servir-lhes de intermediário é médium. São parecidos, não são? Vamos mostrar a anterior para facilitar. Qualquer pessoa que sente a influência de espíritos é médium. Qualquer pessoa que sente a influência de espíritos e pode servir-lhes de intermediária é médium. Aonde está a diferença? Por favor. A primeira está dizendo que qualquer pessoa que sente uma influência qualquer de espíritos é médium, não é isso? É taxativo. E a outra é de que além de sentir a influência, pode servir-lhes de intermediário. Então veja que coisa interessante. Eu conheci médiuns, uma senhora que psicografava em casa. Isso na década de 60, não se recomenda isso mais. E ela psicografava. Enchia folhas e folhas e folhas e folhas. Ela pegava as folhas para escrever num açougue. Sabe aquelas folhas de embrulhar carne? Antigamente se utilizava muito. Ela escrevia. Nunca mostrou nenhuma daquelas páginas para ninguém. Então, com Allan Kardec, eu disse assim, essa senhora é médium porque ela recebe a influência e a manifestação dos espíritos. Mas ela não é intermediária porque ela não passa para ninguém o que ela recebe dos espíritos. Está correto isso? Sim ou não? Fraquinho, hein? Mas sim, ela é médium porque ela recebe a influência manifesta dos espíritos. Mais do que manifesta, manifestada dos espíritos. Mas ela não é intermediária. Uma pessoa que vê um espírito, essa senhora, por escrever, ela era médium psicógrafo, médium escrevente. Mas uma pessoa que vê um espírito e não fala nada para ninguém, nem do que ele está falando e nem do que está fazendo, essa pessoa é médium porque é um médium vidente, está vendo o espírito, mas não está sendo intermediária porque não está contando para ninguém o que é que ele está falando ou fazendo. Dá para ir entendendo? Eu estou encaminhando o nosso estudo da noite para nós entendermos um pouco mais essa selva que é o assunto mediunidade. Como entender então essa primeira parte de que qualquer pessoa que sinta a influência de espíritos é, por esse fato, médium? Como entender isso? Eu persegui isso a partir de 1957. Fui perseguindo, porque isso incomodava. Lia, mas não, esse assunto não tem ainda muito cabimento. E eu não aceitava coisa que não tivesse perfeito cabimento de acordo com a lógica. A lógica é uma coisa importante. É importante. Por quê? Porque lá no livro dos Espíritos, e é por isso que aparece ali o seu rosto, existe uma pergunta feita por Allan Kardec e uma resposta dada pelos espíritos superiores que é a chave de nós estudarmos esse assunto mediunidade. Eu vou repetir porque eventualmente alguém pudesse estar distraído e não tenha ouvido o que eu falei. Essa pergunta que Allan Kardec fez no livro dos Espíritos e essa resposta dada pelos Espíritos é a chave para nós entendermos o assunto mediunidade. Prestem atenção, se segurem na cadeira porque realmente é uma notícia revolucionária do ponto de vista cultural. Allan Kardec, na pergunta 457 do Livro dos Espíritos, indaga
aos espíritos. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos. Eu pedi para vocês se segurarem na cadeira, porque a partir de hoje muita gente vai tomar mais cuidado quando pensar. Pelo menos é esse o meu propósito, é assustá-los. Não sei se eu vou conseguir, mas... Resposta: podem e conhecem até o que desejamos ocultar, o que desejam ocultar. O que você pensa ao ler a pergunta e a resposta? Mas como? Nós não temos o livre arbítrio? Cabe bem essa pergunta ou não? No meu entender, cabe. Para quem está estudando, examinando, questionando, investigando, inquirindo, cabe muito bem essa pergunta. Afinal, se existe a lei do livre-arbítrio, e é uma lei divina, uma lei do Criador, uma lei de Deus, uma lei natural, como admitir que um outro ser conheça os meus pensamentos mais secretos? Como admitir? Bom, depois disso, eu falei que eu comecei a investigar quando? Em que ano? 1957. Depois estudando, lendo, relendo, lendo, trelendo, perguntando novamente, perguntando, a gente vai chegando à conclusão de que tudo está absolutamente correto, porque a nossa vontade é a determinante no processo de comunicação entre os seres. A nossa vontade. Nós temos 3 atributos essenciais, 3 ferramentas de trabalho para a nossa evolução: a inteligência, a vontade e o pensamento. Estão em ação permanentemente. Não há como impedir uma pessoa de usar a inteligência, que é a faculdade para aprender, a vontade para determinar suas ações e o pensamento para encaminhar o que a vontade estabeleceu. Então, a gente vai chegando à conclusão de que nós nos relacionamos aos espíritos através da nossa vontade, é o nosso querer, a volição, o desejar, o aspirar. Duas perguntas depois, Allan Kardec levanta esta questão. Os espíritos podem influir em nossos pensamentos e em nossas atitudes? A primeira quer saber o quê? Se eles podem conhecer os nossos pensamentos íntimos. A gente entra no quarto, dá 2 voltas na chave e diz: agora aqui eu estou sozinho. Fala ou não fala? Aqui ninguém interfere na minha vida. Mal sabe que tem 30, 40, 50 seres ligados com o pensamento ali. Mas é verdade isso? Claro que é. A própria ciência está chegando a essas conclusões de que o homem tem, em média, por dia, cerca de 60.000 pensamentos. E a doutrina espírita vem anunciando, como se tivesse um megafone, uma trombeta, dizendo assim: desde 1857, nós nos ligamos aos espíritos através dos nossos pensamentos. Eu vou repetir. Nós nos ligamos aos espíritos através dos nossos pensamentos. Eu vou repetir. Nós nos ligamos aos espíritos através dos nossos pensamentos. Pensou, conectou. Agora, sinceramente, desde 1998, a Alzira me ensinou a mexer no computador no ano 2000. Ela já navegava e eu tateava. Mas depois que a Alzira me ensinou a entrar na internet, na rede mundial dos computadores, é que eu vi que realmente é uma coisa fantástica, é uma rede sistêmica.
E nós nos ligamos aos espíritos através dos nossos pensamentos. Pensou, conectou, pensou, conectou, pensou. Quanto que a agência norte-americana diz que, em média, uma pessoa tem no volume de pensamentos, cerca de 60 mil, significa que nós poderemos estar conectados com 60 mil seres. Agora, eu vim para assustar. Estamos falando dos espíritos desencarnados, mas acontece que esse fenômeno, se eu pudesse usar a palavra, eu ia usar bem restritamente, mas iria usar. Mecanicamente, também se volta aos encarnados. Nós nos ligamos aos pensamentos das pessoas encarnadas, dos outros seres. Tanto assim, que tem gente que diz que lê pensamentos, que recebe pensamentos. Os namorados, por exemplo, dizem, olha, eu estava pensando exatamente, ele combina direitinho os dois pensamentos. Vocês já viram isso, não? Já ouviram dizer que dois namorados se ligam através dos pensamentos? Ah, nunca ouviram isto? Pois eu tenho certeza que nesta sala muita gente já disse isso. Eu estou sentindo quase que o seu pensamento. Não dá para sentir, mas é como se fosse. Então, a resposta: os espíritos podem influir em nossos pensamentos, em nossas atitudes? Uma pergunta feita por Allan Kardec, uma pergunta quase que na metade da obra hoje, porque o Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas. Nesta, ele está querendo extrair uma sabedoria a respeito do que é comunicação social entre os seres, encarnados e desencarnados também. Qual seria a resposta dada pelos espíritos a Allan Kardec? É esta: sim, a sua influência é maior do que podem imaginar, porque, no geral, são eles que dirigem vocês. Eu não preciso dizer aqui que também fiquei arrepiado e disse, não aceito uma coisa dessa. Como é que eu vou aceitar que ser que nem posso ver, invisível, mande na minha vida, me dirija? Que coisa é esta? Acontece que depois a gente vai estudando, examinando, observando, estudando, observando, vai percebendo que nós movimentamos a nossa vontade e pela vontade nos ligamos aos espíritos, nos deixamos envolver por eles. Porque se nós não quisermos, se a nossa vontade for determinante ou determinadora e não quiser receber a influência e a direção dos espíritos, nenhum ser encarnado será dirigido por eles. Mas, entretanto, eu posso dizer assim, a maioria, pela vontade, se deixa envolver, influenciar e dirigir por parte dos espíritos. Qual é o tema nosso da noite? Muito obrigado. O homem possui uma faculdade que permite o relacionamento com os espíritos. Dentro da sabedoria do Criador, obviamente, está previsto que a influência existe, a interinfluência existe. E essa conjugação de influência e interinfluência dos homens com os espíritos está na razão direta da vontade dos dois lados, porque existe uma possibilidade. Agora sim, então quando a gente diz assim, a senhora é médium, eu já falo isso para todo mundo, só que depois eu tenho que explicar que tipo de mediunidade a pessoa tem. Nós precisamos falar isso. E cientificamente falando. Então, nós podemos dizer que as pessoas são médiuns porque possuem
um equipamento que permite o relacionamento entre os encarnados e os desencarnados. Quantas pessoas nós temos na Terra encarnadas? Mais de 7 bilhões. Então eu posso dizer, nós temos na Terra mais de 7 bilhões de médiuns. Posso fazer essa afirmação em nome do Espiritismo? Posso, perfeitamente. Mais de 7 bilhões de médiuns. Para a doutrina espírita, reencarnou, já pode ser considerado como um médium. Mas como tem um dia de vida, meia hora de vida, do ponto de vista geral, já é médium. Mas como eu estava fazendo aquela distinção entre quem é médium, porque recebe a influência, e aquele que é intermediário dos espíritos. Mas então uma criança de meia hora de vida já recebe a influência de espíritos? Eu quero uma resposta de vocês. Sim ou não? Sim. Vocês estão certos disso, meus irmãos? Que uma criancinha de meia hora de vida já recebe a influência de espíritos? O que é que vocês acham, hein? Querem meia hora para pensar? 1 ano para raciocinar? Mais 10 anos para decidir? Eu espero. Podem pensar. Sim, uma criança de meia hora de vida física recebe a influência de espíritos. Segundo a doutrina espírita, é um médium generalizado. Generalizado. Agora, por favor, se lembrem daquela frase que diz assim: qualquer pessoa que sente a influência de espíritos é médium. Kardec, quando escreveu isso, quis dizer: qualquer pessoa que sente a influência de espíritos é médium e pode ser considerado um médium generalizado. E qualquer pessoa que sente a influência de espíritos e serve de intermediário a eles é médium. Aí Kardec vai acrescentar: esse é um médium chamado médium ostensivo. Então nós temos 2 tipos de médiums: o generalizado e o ostensivo. O generalizado recebe a influência, o ostensivo pode servir de intermediário. Quem ouve, quem vê, quem escreve, quem fala, são médiuns ostensivos. Agora eu pergunto e você responde em voz alta: que tipo de médium é você? Por favor, quero todo mundo respondendo. Você é médium ostensivo ou generalizado? Tem gente que vai dizer assim: mas eu não sei. E eu não sei se eu sou ostensivo. Não pode dizer? Claro que pode. E o que Allan Kardec vai escrever? Só existe uma maneira de saber se uma pessoa é médium ostensivo. Como? Fazendo com ela experimentações. Ah, é? Quer dizer que o Espiritismo, sendo uma ciência, pré-estabelece, determina, orienta, indica que somente se sabe se uma pessoa é médium ostensivo se fizer com ela experimentação? Sim. E tem uma metodologia muito peculiar para isso, cuja orientação está no livro dos médiuns, conforme eu citei hoje. O homem possui uma faculdade que permite o relacionamento com os espíritos. Como é que se chama essa faculdade? Mediunidade. Mediunidade termina em ade, qualidade. Toda a palavra termina em ade ou dade é qualidade. Mediunidade é qualidade de ou daquele que é médium. Palavra latina que significa
meio intermediário. O homem possui uma faculdade que permite o relacionamento com os espíritos. Por favor, releiam silenciosamente, porque ali não está escrito: os espíritas possuem uma faculdade que permite o relacionamento com os espíritos. Não está escrito isso. Está escrito o homem de uma maneira geral. De uma maneira geral. Significa que o católico é médium, o protestante é médium, o ortodoxo é médium, o budista é médium, o materialista é médium, o judeu, o budista, o umbandista, que mais? Rosacruciano. Então o homem, de uma maneira, sim, o homem, o professor, o médico, o advogado, o sapateiro, o mecânico, o técnico. Que interessante. Por que toda pessoa é médium? Porque todas as pessoas, no geral, recebem a influência dos espíritos. Mas qual é o propósito disso? Por que os homens recebem a influência dos espíritos? Por quê? Mais uma vez, por quê? Outra vez, por que os homens recebem a influência dos espíritos? Que utilidade tem isso na vida das pessoas? Vocês já perguntaram para si mesmos isso? O Espiritismo é a única doutrina que apresenta esse assunto mediunidade desta forma como Allan Kardec apresentou no livro dos Médiuns. Existe a mediunidade de maneira generalizada e a mediunidade de maneira ostensiva. Eu vou ser obrigado a pegar um exemplo só para ajudar-nos didaticamente. Eu não posso dizer assim: olhe, observando todos os anos da vida de Francisco Cândido Xavier, eu posso dizer que ele era um médium generalizado. Posso falar isso? Não. Por que eu não posso falar? Porque ficou demonstrado de maneira clara que essa criatura foi um médium ostensivo, um médium verdadeiramente intermediário dos espíritos, os mais diferentes, espíritos bons, espíritos maus, obsessores, tudo o Chico recebeu e apresentou. Artistas, literatos, jornalistas, escritores, poetas, cientistas. Ficou demonstrado a saciedade, o afloramento da mediunidade ostensiva. Mas tem pessoas que atravessam uma encarnação todinha e jamais viu, falou ou escreveu algo ditado pelos espíritos. Então, essa pessoa que atravessou a encarnação inteira e jamais teve nenhum instante da sua vida qualquer ostensividade da mediunidade, ela simplesmente foi médium de maneira generalizada. Agora uma pergunta, vocês não precisam responder, mas é só para suscitar o exame da questão. Ser médium é bom ou mal? Não é uma boa pergunta para uma noite? Está chovendo ainda? Não? Não? Já parou a chuva? Então, uma noite sem chuva. Não é uma boa pergunta? Ser médium é bom ou é mal? Aquela senhora queria saber se ela poderia ser um médium que nem o Chico Xavier. E outras querem saber se pode... Será que eu posso desenvolver a minha mediunidade? Vocês já ouviram pessoas perguntarem isso também? A generalizada faculdade, todos os seres humanos possuem. Então, eu não preciso fazer experiência para saber se uma pessoa é médium generalizado. Porque já posso, garanto que é. Posso dar uma declaração. Aliás, antigamente, na década de 50 e 60, andavam por aí distribuindo diplomas de médiuns. Você sabia ou não? Dentro da história...
Tem aí algumas entidades que apresentavam um diploma de médium, certificado de médium. Qual foi a pergunta que eu fiz agora há pouco? Ser médium é bom ou é mau? Tenho que saber. A resposta qual que seria essa? Depende, não é? Depende da pessoa, depende do uso que a gente faz da faculdade. Fazendo bom uso é ótimo, fazendo mau uso é péssimo. Então todos os seres humanos possuem a mediunidade de maneira generalizada. Generalizada. Eu toquei no assunto de crianças. Vocês já viram uma criança de 2 anos? Todo mundo já viu uma criança de 2 anos? Todos. Todos. Pois é, uma criança de 2 anos, ela revela, inclusive, quando ela está se comunicando com os espíritos. Já começa que criança não é criança. Esta é uma figura inventada pelo homem para atender uma necessidade dentro de um processo da reencarnação. Porque uma criança é um espírito. É um espírito que usa a inteligência, a vontade e o pensamento o tempo todo. Depois de uma semana que o espírito está reencarnado, usando um novo corpo, um corpo infantil, corpo de criança, esse espírito, ele fica atilado para conhecer os pontos frágeis dos pais, que são os seres mais próximos a ele. E por que será que ele fica querendo conhecer os pontos frágeis dos pais? Porque ele quer comandar os pais, comandar a mãe e comandar o pai. Nossa, é assim, ele é maroto, ele fica porque ele, dependendo da sua qualidade espiritual, ele quer chantagear, ele quer realmente tirar proveito, de alguma forma, da mãe e do pai. Eu sei que vocês não estão acreditando em mim, mas não faz mal. Porque vocês vão conhecer crianças que dominam o pai e a mãe, com 3 semanas de vida. E querem saber mais? Se receber a influência dos espíritos, ficam mais preparados poderosamente para isto. E querem saber mais? Se tiver a semente germinadora da mediunidade ostensiva, aí é que a coisa fica mais facilitada. Tem crianças que com 3 anos já está brincando com seus amiguinhos invisíveis. Que são os amiguinhos invisíveis? O que são? Espíritos familiares, amigos verdadeiramente, inimigos. Mas uma criança é atacada por espíritos inimigos? Resposta? Oxa, parabéns, agora eu escutei com força. Sim, é claro que sim, é claro que sim. Os espíritos inimigos querem atacá-la, adoecem a criança, a mãe, como não sabe disso, só ora, reza, pede, mas não tem o expediente. Vocês, por exemplo, já estão especializados nesse assunto, não é isso? De como tratar com as crianças quando elas são atacadas pelos espíritos. Puxa, mas espíritos atacam a criança? Atacam bastante. Nós temos que conhecer essa mecânica, esse processo. A mediunidade ostensiva, nem todos os seres humanos possuem. Agora chegou um momento interessante de fazer uma pergunta para vocês que me ouvem com muita atenção. Na sua casa, quem é médium ostensivo e quem é médium generalizado? Vocês sabem, não? Sim. Eu já vi em casa 2 familiares muito queridos, começar uma leve discussão com o outro. Mas como eu sou médium vidente,
eu vi que haviam espíritos de um lado e do outro, acirrando, jogando um contra o outro. Aí no caso é uma contra a outra, viu? Qual é o propósito, meus amigos? Qual é o propósito? Vocês já fizeram em casa um almoço delicioso para comemorar? Então reúne a família, então é uma alegria, e trazem presentes, é uma coisa simplesmente fantástica, fica todo mundo alegre. Uma hora depois, entram numa discussão, numa brigaiada terrível em casa. Por conta do quê, meus amigos? Não havia motivo para isso. Como entender essa mecânica? Porque nós não vemos o invisível, nós não vemos os espíritos, mas nós convivemos com eles. E eles nos influenciam, influem nos nossos pensamentos e ainda decidem certas atitudes e nós aceitamos e passamos a configurar a nossa vida em cima desse selo propositadamente eleito e criado e desenhado por eles. É isso que eu gostaria de passar nesta noite com força aqui para os irmãos espíritas que me ouvem, ou estudiosos ou simpatizantes da doutrina espírita. Nós precisamos corajosamente enfrentar essa situação da mediunidade com um pouco mais de conhecimento. E não só rezando para Jesus, rezando para os espíritos, porque não é só oração que resolve esses problemas mediúnicos na nossa vida. A generalizada recebe somente a influência de pensamentos dos espíritos. Qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, você poderá ser secundado, ser auxiliado, ser ajudado por esta influência, ou então prejudicado também pelos espíritos que querem trazer o incômodo e a cisânia em nosso meio. A ostensiva recebe a influência de pensamentos dos espíritos e pode servir-lhes de intermediário. O médium ostensivo, ele vê, ele ouve, ele fala e escreve sob a influência poderosa dos espíritos, porque eles estão em nosso meio. Se for preciso, eu vou repetir 1000 vezes, se vocês assim acharem necessário. Os espíritos vivem em nosso meio. Dá para entender isso, meus amigos? E quando eu falo espírito, estou falando todos os meus parentes, amigos, inimigos, desta última encarnação, da penúltima e de qualquer de outras vidas. De qualquer de outras vidas. E pode produzir fenômenos de efeitos físicos também. Vê, ouve, fala, escreve, porque esses fenômenos pertencem à área dos chamados fenômenos inteligentes ou intelectuais, mas também pode produzir fenômenos de efeitos físicos, como de batidas, de barulhos, materialização, deslocamento de objetos em casa ou no trabalho e assim por diante. Aqui nós estamos vendo uma ilustração para mostrar o médium escrevente, o psicógrafo e o espírito que está ali suscitando pensamentos. E o médium vai captar os pensamentos e vai escrevê-los na folha de papel. Estou terminando e quero mostrar então essa cena do filme Ghost, que é um filme que tem, obviamente, uma porção de incorreções doutrinárias, mas tem o mérito de mostrar realmente a relação entre os homens e os espíritos, mais ou menos como acontece, com exceção do espírito entrar no corpo da médium aqui, que isso realmente é um contrassenso doutrinário.
Entretanto, essa é aí uma cena muito curiosa em que o rapaz, esse moço feio, horrível, já espírito desencarnado, está dizendo para ela falar para a sua esposa, também horrível, que o que ele quer passar. E ela tem uma certa resistência no início, mas vocês já assistiram o filme e sabem perfeitamente que ela foi uma intermediária desse espírito durante o processo em que o enredo constrói essa trama interessante. Portanto, essa moça é uma médium ostensiva. E esse filme que cede informações, esclarecimentos muito curiosos e interessantes, em que esse menino então vai demonstrar com uma agudeza grande a sua mediunidade ostensiva. E ele então vai falar aí para o nosso amigo psicólogo que ele vê pessoas mortas. Não só vê, recebe comunicações, conversa com elas. Então é um médium, é um menino. E a história, eu não sei se vocês têm possibilidade de examinar esse assunto na profundidade que ele merece, na história humana, tem documentos que mostram crianças de 1 ano de vida já demonstrando e conversando com seres desencarnados, seus familiares, pais de última encarnação e assim por diante. Eu disse que a história tem documentos, está repleta de documentos, não tem nada a ver com o espiritismo, são documentos que comprovam que crianças realmente possuem a mediunidade ostensiva. E por último, não poderia sair dessa sala sem dizer isso, eu levantei a importância, nós temos que saber que existe uma finalidade da existência dessa ferramenta de trabalho, de comunicação entre os homens e os espíritos, chamada mediunidade. Qual é a finalidade da existência da mediunidade entre os homens, entre a humanidade? O que está escrito aí na tela está produzido de uma linguagem solene no livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata da mediunidade gratuita. Então, os espíritos ofereceram de graça, de presente para nós, esse verdadeiro axioma de que a mediunidade existe para a instrução espiritual da humanidade. Porque os espíritos que sabem mais esclarecem os homens que sabem menos, e os homens que sabem mais esclarecem os espíritos que sabem menos. Muito obrigado.